Olá, meu povo, meus amados companheiros de viagem. Estamos aqui, mais um dia, mais um encontro. Na semana passada eu tive um problema sério aqui de família. Nós somos em 6 aqui, e 4 de nós ficamos com Covid. Então você imagina que foi difícil, né? Foi difícil, mas conseguimos. Vencemos. Foi tribuloso, mas vencemos. Com o Senhor a gente sempre vence. Né? Estou tentando compartilhar aqui os links. Se você recebeu o link do YouTube, por gentileza, me ajude a compartilhar. Consegui do Facebook, mas não consegui do YouTube. Mas vamos lá. Temos que fazer o que temos que fazer. Semana tribulosa, semana difícil, com enfermidades, com ausência de cuidadores. E vamos vencendo. O Senhor vai nos socorrendo, né? Todo mundo costuma colocar nas costas de Deus as soluções e diz assim para você que Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Mas eles esquecem que Deus ajuda usando os seres humanos, né? Nós somos o povo que Deus usa. Então vamos lá. Quero falar nesta noite sobre estando em Cristo, não deveria haver temor, né? Estando em Cristo não deve haver temor. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 8. Do versículo 35 ao 39. Ele faz a seguinte colocação: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebeu que a declaração do apóstolo Paulo aqui é de que, assim, nada deve nos separar do amor de Deus. Deus não abre mão de nós abrimos mão dele. E uma coisa muito séria, nós esquecemos de quem somos e aonde estamos. A palavra do Senhor, e você diz em todo tempo, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Então nós formamos um conjunto, é uma somatória. E é você e eu, a igreja, as pessoas espalhadas pelo planeta Terra, por enquanto que nós sabemos, que faz parte do corpo da igreja invisível.
Nós estamos unidas com Cristo, mas ainda assim nós vivemos timidamente, nós vivemos assim, amedrontados, afugentados, não porque somos perseguidos, mas porque somos talvez ignorantes com relação a essas verdades. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ter sensações físicas sobre as verdades com as quais nós trabalhamos. E então? Mas as sensações espirituais, elas não são palpáveis. É fé. É fé. Então, estar em Cristo é uma atitude de fé, é você crer, é você gerar isso dentro de você. A palavra diz que você está em Cristo. Ótimo. Então, mas quem é Cristo? É apenas aquele que morreu e ressuscitou? Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Quando você lê lá em Efésios, e meu pai está andando pela casa. Efésios capítulo 4, eu estou sem cuidadora. Verso 8 ao 10. Também o apóstolo Paulo escreve o seguinte: quando ele subiu, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dom aos homens. O que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, quando eu falo que eu estou em Cristo, eu estou falando que eu estou naquela pessoa que ela é tão vitoriosa que nem o inferno pôde contê-la. Nada, a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde contê-lo. E se ele está sentado à direita do Pai, é porque lhe foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória. E estar em Cristo é desfrutar desta posição. Não é somente a posição da glória, mas estar em Cristo é desfrutar a posição de autoridade que ele desfruta. É estar com ele, vivenciando as vitórias que ele obteve. É estar junto. Se ele venceu o inferno, você venceu o inferno também. Você vence o inferno também. Se você está em Cristo Jesus, você é um guerreiro, é uma guerreira, e você vence também todas e quaisquer circunstâncias. Nada pode separar você. O que falta é entender isso. Quem é Jesus Cristo? Pesquise, leia. A Bíblia é cheia de detalhes sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Começa lá no livro de Gênesis, quando o Senhor fala ao primeiro casal, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente e vai esmagar. A semente vai feri-lo, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Significa que ele vai destruir. Pisar na cabeça da serpente é uma atitude de guerra. E o rei vencedor pisava na cabeça, colocava os pés sobre a cabeça do rei que era derrotado e depois era degolado. É uma imagem de guerra. Lógico, nós não vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar em cima da palavra do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer essa atitude de Cristo, as suas atitudes, os seus atos, reconhecer os atos de Cristo. Não somente os atos de amor, quando se deu na cruz, quando deixou da sua posição de Deus, de Criador, para se tornar criatura e morrer no nosso lugar, mas o efeito dessa atitude de amor que abriu as portas para você e para mim estar junto, estar com. Significa o quê? Que houve uma ligação, que há uma ligação firme, uma ligação forte entre você e ele, entre eu e ele. O que nós não temos percebido isso, era a atitude da igreja primitiva. Eles acreditavam literalmente que Cristo tinha ressuscitado e eles estavam unidos com Cristo. Cristo tinha ascendido aos céus, mas eles estavam unidos espiritualmente com Cristo.
E as obras eles faziam da mesma maneira. Eles não tinham medo da morte, não tinham medo de nada. Por quê? Porque para eles estavam em Cristo. Se Cristo ressuscitou, eles ressuscitariam também na hora certa. Mas hoje nós vemos uma igreja tímida, uma igreja que vive reclusa dentro de casas, dentro de templos, e perdeu aquela visão da adoração, não do cântico, mas da guerra, aquela visão de orar pelos enfermos, de visitar, aquela atitude de ser luz do mundo, de fazer a diferença aqui na Terra. Então, sabendo quem é Jesus, fica mais fácil você se entender. Quem é você? Quem é você? O que aconteceu com você quando você se entregou ao Senhor Jesus Cristo e permitiu que o sacrifício dele te lavasse, te limpasse? Quando lhe foi dado do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, e transformou você em imagem de seu Filho. Para que o mundo veja, para que Satanás veja. E quando Satanás vê a imagem de Jesus em você, ele treme. Por que ele treme? Porque ele já foi derrotado. Ele já sentiu o peso dos pés do Senhor Jesus Cristo sobre sua cabeça. Já é definitivo? Ainda não. Falta ainda algumas batalhas. Mas Cristo reina. E nós precisamos entender e reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Reinar significa o quê? Dominar. Significa tomar posição. Nós vivemos hoje em função de ministérios, em função de coisas práticas, de teorias, e nós precisamos sair da teoria e irmos para o espiritual. Assumirmos essa posição de quem eu sou. E por que eu tenho medo? Gente, eu acho impressionante o medo que as pessoas têm não é o medo do inferno, não é o medo do demônio, as pessoas têm medo de Deus. É assustador. Tem medo de se doar para que o Espírito Santo de Deus faça alguma coisa. Medo. É irracional. É o que Paulo vivia, ele vivia as mesmas situações que nós, só que uma situação de perigo. E ainda assim ele escreve o que vai nos separar. Ele analisou tudo que poderia acontecer na vida do ser humano para que pudesse causar uma ruptura entre o nosso relacionamento, entre nós e o Senhor Jesus. Jesus, se ele lutou contra o inferno, se ele lutou contra Satanás e venceu, você acha que ele não está pronto para lutar por nós? Para garantir que o uso do nome dele seja efetivo? Seja realmente efetivo? Você orar em nome de Jesus e acontecer? Pensemos nisso. A vida, ela é única. A oportunidade de glorificar a Deus é única. A oportunidade de ser um verdadeiro adorador é única. Nós precisamos desmanchar as minhocas que Satanás plantou na nossa mente e nos tornou religiosos, achando que verdadeira adoração são os cânticos, que verdadeira adoração é você estar dentro do templo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. As reuniões congregacionais são deliciosas, são maravilhosas, são necessárias, mas não é aí. O lugar que Jesus Cristo menos frequentaria seriam as nossas reuniões congregacionais. Nos seus 3 anos e meio de ministério, o lugar que Jesus menos frequentou foi o templo.
Esteve algumas vezes em sinagogas, mas a maioria do tempo ele estava à beira da praia, ele estava nos montes, ele estava nos campos, ele estava onde estava o povo que precisava ouvir. Eu sou o mensageiro. Você é um mensageiro. O Espírito de Deus nos ungiu para isso. O Espírito de Deus nos ungiu para dar vista aos cegos. Não é para curar aqueles que não enxergam fisicamente, mas aqueles que não enxergam Deus, não enxergam o amor de Deus, não enxergam a palavra de Deus. O Senhor nos ungiu para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, que significa expulsar os demônios. Mas aonde nós estamos trabalhando? Aonde você tem ido? Você vai falar, mas você está presa aí no sítio, você também não faz nada. Faço sim. Você não sabe? Você não está aqui comigo? Olha, vamos parar e analisar a nossa caminhada cristã. O que tem separado você? Não quer dizer, não estou falando de inferno, de morte, estou falando de pobreza, pobreza espiritual. Pobreza. Nós não conhecemos o que temos o direito, quem somos de verdade. Se estamos em Cristo, nós também pisamos na cabeça da serpente. Se estamos em Cristo e Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Se Jesus Cristo deu a vida dele pelos nossos pecados, então somos perdoados e acabou. Quem vai nos acusar? Quem se atreverá a nos acusar? Somos imperfeitos, sim. O Senhor não está cobrando perfeição, Ele busca o quê? Santidade, santificação, Ele busca disposição de mudança, disposição de entrega. Ele busca verdadeiros homens e mulheres que sejam verdadeiros, que assumam essa posição de estar em Cristo. Não é porque sobe no monte, porque desce do monte, não é pelo jejum, mas porque entende que está em Cristo e pela fé sente, se entrega, sabe? Se doa, pode subir no monte, pode, não tem problema nenhum, mas não é isso que muda. O que vai mudar é a sua mente, o seu pensamento, a maneira como você se relaciona com as verdades da Bíblia. A verdade da Bíblia, como você se relaciona com essas verdades que a palavra do Senhor coloca aqui diante de nós. Eu não tenho tempo. Tem sim. Nós precisamos aprender a administrar nossa vida, o nosso tempo, porque todo o poder também foi dado a você. Você tem o poder sobre você mesmo. Você não é um escravo, não é uma escrava. Você é uma pessoa livre para administrar, para fazer as coisas acontecer do jeito que precisa acontecer. Pare nesses dias e pense, analise tudo isso que eu estou falando com você. Quem é Jesus Cristo? O que Ele fez? Quem é você e o que você tem feito? De repente, você é apenas uma pessoa que é membro de uma denominação. Você tem o nome escrito no rol de membros da igreja, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Porque você entende com a mente, mas ainda não se entregou com o coração. Não se doou verdadeiramente para ser o corpo de Cristo. Não permite que o Espírito de Deus te levante, te coloque em posição de combate. Vou combater por quem, pastor? Combata pela sua família, pelos seus vizinhos. Olha,
O mundo está assim, perdidão, assim, ó. Daqui a pouco tem a festa da Páscoa. E muitos vão estar correndo atrás de ovos de Páscoa do coelho. E Jesus, nada. Nós vivemos celebrando a ressurreição de Cristo e precisamos celebrar também a nossa ressurreição. Acreditar que já estamos ressuscitados. Fisicamente ainda não. Espiritualmente, sim. Espiritualmente já somos eternos com Jesus Cristo. Embora estejamos dentro de um corpo mortal, como disse Paulo, essa tenda que está envelhecendo. Não importa que ela esteja envelhecendo, é o que eu tenho, é esse corpo que eu tenho, eu vou viver dentro dele até que o Pai diga que chegou a hora de ir embora. Glória a Deus. Mas enquanto estou dentro deste corpo, eu estou unido com Cristo. E isso faz toda a diferença na minha vida. É isso que me ajuda a vencer as dificuldades, as tribulações, que me coloca em fé. Não preciso remover montanhas, eu não preciso declarar a morte de árvores, eu apenas preciso crer naquilo que diz a palavra do Senhor. Meu Deus, Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quem é esse Deus? É o Criador do universo. Ele é o sustentador do universo. Ele é o nosso Pai. E deu a nós o mesmo Espírito de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo, para Cristo ser o primogênito e nós, a sua família, seus irmãos, em igualdade de condição. Ele está sentado no trono e nós, ao seu lado, aos seus pés, não importa se ajoelhado, não importa se em pé, mas aos seus pés, para adorá-lo, para servi-lo, para colocar as coisas no propósito correto aqui na terra. Eu preciso encerrar essa live um pouco mais cedo hoje, porque o meu pai está sozinho lá dentro e eu estou ouvindo ele andando. Estou preocupada. Mas eu precisava deixar uma mensagem para vocês hoje. Não sejam tímidos. Você não tem o que ter medo. Nem o medo da morte, nem medo do inferno, nem medo de ninguém. Se posicione, se levante, declare a você mesmo, olhe no espelho e diga: eu sou irmã de Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo. Eu tenho o Espírito de Deus, eu estou em Jesus Cristo, e onde Ele está, eu estou com Ele, e onde eu estou, Ele está comigo. Aonde eu for, Ele irá, e que eu falar, Ele fará, porque somos um. Mas não é apenas da boca para fora, isso tem que vir lá de dentro de nós, tem que sair do coração, ir até a mente e ser verbalizado. Se tornar fé. A fé não vem no estalo de dedo, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo racionalizar. É raciocinar em cima da palavra, é crer naquilo que está escrito. Quando você crê naquilo que está escrito, então é mais fácil. Os apóstolos tinham o Velho Testamento. Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento. Para nós tudo é mais fácil. Mas ficamos tímidos. E nesta noite, eu conclamo em nome do Senhor Jesus Cristo que nós deixemos para trás toda essa timidez, todo esse estado de, sei lá, não importa o que está acontecendo, contanto que eu seja salvo. Importa sim.
A alegria do nosso Pai está naquelas vidas que se arrependem. A alegria de Jesus Cristo está na vida daquelas pessoas que realmente entendem seu sacrifício e aceitam o seu amor, a sua dádiva. Mas como essas pessoas vão receber isso se não sabem como é? E só vão experimentar isso quem experimenta estar em Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo não é só estar com Jesus Cristo, porque eu posso estar andando, eu estou com você aqui, mas eu não te vejo, você me vê, mas eu não te vejo, sabe? Estamos saindo ali no mesmo espaço, né? Brasil, São Paulo, mas estar com é estar unido, é estar ligado, é fazer parte. Como disse Paulo em muitos dos textos bíblicos, você é a igreja, é o corpo, é unido com Cristo. A vitória de Cristo é a sua vitória a vitória de Cristo. Oh, glória! Vamos nos levantar, vamos nos posicionar, vamos acreditar e vamos fazer o inferno tremer. Amém, amados? Fiquem na paz. Semana que vem tem mais, com mais calma, com mais tranquilidade, porque a semana que vem eu creio que as coisas voltam ao normal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique na paz do Senhor.